Olá, eu sou o Fernando Campos, do time de Relações com Investidores da B3 e sejam bem-vindos a mais um evento de resultados, em que eu e o André Milanês analisaremos os resultados do segundo trimestre de 2025. O André vai começar passando um panorama geral do trimestre. André, tudo bem? Tudo bom, Fernando? Bom, a gente teve um trimestre com um cenário macro sem grandes mudanças, com juros altos ainda aqui no Brasil e eventos de volatilidade pontuais impactados pelo cenário político. E nesse cenário, a B3 apresentou resultados consistentes por mais um trimestre, fruto da nossa diversificação de negócios. A receita total da B3 cresceu 1% nesse trimestre em relação ao segundo trimestre de 2024, que foi impulsionado pelo bom desempenho de renda fixa e tecnologia, compensando um desempenho um pouco mais fraco de derivativos, que tinha, vale lembrar, como base de comparação, o trimestre com maior volume da história da B3, que foi o segundo trimestre de 2024. Em relação ao primeiro trimestre deste ano, o crescimento foi de 3%, com o melhor desempenho de renda variável. O lucro líquido da B3 atingiu 1,3 bilhão de reais nesse trimestre e o lucro por ação foi de 25 centavos por ação, o que representou uma alta de 13% na comparação com o segundo trimestre de 2024, o que reflete a execução dos nossos programas de recompra. O Fernando vai falar um pouco mais agora do desempenho operacional e eu passo alguns destaques financeiros a seguir. Fernando? Obrigado, André. Falando de mercados, em derivativos, o volume médio diário de contratos foi de 11,8 milhões de contratos, uma queda de 3% em relação ao segundo trimestre de 2024, com menor atividade nos mercados de juros e de índice, e como o André tinha comentado, uma base comparável forte. Os números aqui, eu acho que vale mencionar que a gente reduziu o tamanho do contrato do Bitcoin, e por isso a gente vai ver uma alteração nos números de ADV dos últimos trimestres. Por outro lado, a RPC, a receita por contrato, apresentou um crescimento de 3%, que foi em linha com a redução do volume. E falando do futuro de Bitcoin, ele contribuiu com 37 milhões de reais em receitas. E aqui vale a lembrança que a gente realizou alguns ajustes na margem requerida que vão impactar um pouco os volumes daqui para frente. E por mais um trimestre, os derivativos de balcão também apresentaram um bom desempenho, com crescimento tanto em emissões quanto em estoque. Então a receita total de derivativos foi de 893 milhões, uma redução de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Em renda fixa, continua performando muito bem e apresentou novamente um crescimento em dígitos duplos nas métricas operacionais quando a gente compara com o ano passado, refletindo o mercado de crédito privado mais aquecido e a busca por ativos ligados a juros no atual cenário, o que reforça a característica defensiva desse grupo de receita. Vale destacar aqui o crescimento de 23% no estoque de dívida corporativa. Falando agora de renda variável, a gente teve um crescimento de 9% no ADTV, que totalizou 26,1 bilhões de reais, e o turnover de 143% contra 136% no mesmo período de 2024. Esse comportamento foi parecido com os últimos trimestres, a gente tem visto o ADTV nessa casa já tem alguns períodos. Aqui eu acho que vale novamente destacar o desempenho dos BDRs, ETFs e fundos listados, que somados representaram 15% do mercado à vista. Em relação às margens, ao FII, como nos últimos trimestres, a gente teve um volume com uma representatividade ainda importante com o exercício de opção de índice e formador de mercado. Então a gente teve uma margem que em linha com os últimos trimestres, mas abaixo do segundo trimestre de 2024. E a receita de renda variável representou 21% da receita total da companhia no trimestre. Em outros segmentos, nas soluções para mercado de capitais, a gente teve uma boa performance do DataWise+, que é uma ferramenta de analytics para o mercado de capitais. Em soluções analíticas de dados, eu acho que vale destacar que a gente teve um impacto do Desenrola no 2T24, que impactou as receitas de veículos imobiliários, que teriam crescido se não tivesse esse impacto. E em plataformas e dados analíticos, a gente teve um crescimento de 14% na receita, principalmente nas verticais, com contribuições nas verticais de crédito, prevenção de perdas e seguros. Tecnologia e plataformas. Aqui tem o impacto do crescimento da indústria de fundos, principalmente de renda fixa, com reflexo na utilização, na tarifa de utilização, que impacta a linha de tecnologia, e o registro e estoque de cota de fundo, que impacta a linha de serviços de apoio ao mercado. Agora o André vai falar um pouco do restante do desempenho financeiro e dos avanços estratégicos da B3. André? Obrigado, Fernando. Bom,
Eu queria destacar mais alguns pontos. Eu acho que, primeiro, nas deduções da receita, a gente teve neste trimestre um impacto não recorrente que acabou reduzindo essa linha em aproximadamente 75 milhões. Esse impacto se refere a alguns créditos tributários acumulados de PIS e COFINS que foram reconhecidos nesse período e, consequentemente, reduziram aí as deduções da nossa receita. Nas despesas, a gente teve um trimestre em linha com o nosso planejamento, é importante destacar, com um crescimento que foi acima da inflação em relação ao segundo trimestre de 2024, mas como eu falei, já planejado e esperado, e que foi aqui impactado principalmente pela linha de processamento de dados, o que reflete uma melhor calendarização dos gastos que a gente está buscando para este exercício, buscando tentar aumentar a previsibilidade do comportamento desses gastos e reduzir volatilidade entre os trimestres. A linha de pessoal reflete o crescimento além do dissídio, que também a gente teve alguns custos aqui de adequação tributários que apareceram quando da incorporação de Neoway e Neurotech. Como resultado de tudo isso que a gente falou, nosso EBITDA recorrente totalizou 1,7 bilhão, um valor que representa uma retração de 3% em relação ao segundo trimestre de 2024, mas um crescimento de 4% em relação ao primeiro trimestre de 2025, com uma margem EBITDA que fechou aí quase em 70%, 69,8%. No resultado financeiro, vale destacar o impacto da atualização monetária desses créditos de PIS e COFINS que eu mencionei no início da minha fala, e que representaram aí cerca de 30 milhões de reais nessa linha. E também vale destacar nos impostos que este foi o primeiro trimestre após a incorporação de Neoway e Neurotech e que a gente começou a utilizar o benefício fiscal gerado nessa transação, o que trouxe um impacto positivo de cerca de 40 milhões de reais no trimestre. Por fim, vale mencionar em métricas financeiras ainda o retorno aos acionistas, que foi de aproximadamente 580 milhões no trimestre, sendo 202 milhões em recompras e 378 milhões em juros sobre capital próprio. E aí, por último, para fechar, vale destacar o que a gente já vem falando nos últimos calls, que diz respeito à nossa agenda de produtos e de novos produtos. E durante este trimestre a gente teve o lançamento e o anúncio de diversos produtos voltados tanto para os investidores de varejo quanto para os investidores institucionais, e essa vai continuar sendo a agenda da B3 ao longo deste ano e dos próximos anos. Então vale aqui destacar os lançamentos de 2 novos futuros da família de cripto. A gente lançou os futuros de Ethereum e de Solana. Tivemos também o lançamento dos produtos ligados ao índice Ibovespa B3BR+, lembrando que ele é uma versão ampliada do Ibovespa, que incorpora a BDRs de companhias listadas fora do Brasil e outras ações. A gente teve aqui o lançamento dos futuros, do microfuturo de Ibovespa B3BR+, e de opções mensais e semanais também ligadas a esse índice. E tivemos também o futuro de ouro. Também tivemos os lançamentos de contratos de taxas de juros internacionais, incluindo os futuros de taxa de juros de México, de taxa de juros dos Estados Unidos e de taxa de juros da União Europeia. E como eu falei, esta vai continuar sendo uma dinâmica mais presente ao longo dos próximos trimestres deste ano. A agenda de produto continua bastante carregada e vai continuar sendo bem executada ao longo deste ano. Acho que eram esses os destaques. Muito obrigado e até a próxima.